Galera, o ano de 2023 chegou ao fim. E muitas listas de filmes acabam saindo nesse final de ano, né? Mas uma delas em especial é muito interessante da gente acompanhar, que é a lista dos maiores orçamentos do ano, ou seja, os filmes mais caros. Sim, a gente sabe aí que a indústria é milionária realmente, todo mundo sabe. Mas se você parar a pensar sabe, que filmes como Aquaman 2 e o novo Indiana Jones estão aí entre os mais caros do ano, chega até a ser engraçado. Porque isso só mostra pra gente que dinheiro não representa qualidade. Bora pro vídeo. Ei, Trunks, Breno aqui. E vamos lá, se você acha que quanto mais dinheiro é colocado na hora de fazer um filme, melhor ele é, bom, eu tenho uma notícia meio chata pra você. Bom, vamos lá, nesse ranking aqui a gente vai ver literalmente milhões de dólares, mas nem todos corresponderam a esse investimento todo, tá? Saca só. Elementos. Elementos, galera, é a mais nova fofurice da Pixar, porque, pô, é muito fofo aquele filme. E como a maioria dos filmes recentes do estúdio, tem um visual realmente muito maneiro. Agora, e isso, obviamente, não custa barato, né? O orçamento desse filme, galera, ficou na casa de 200 milhões de dólares. Foi caro. Mas a recepção não foi tão boa assim por parte da crítica. Foi um sucesso de bilheteria, lucrou, tá? Mas ficou faltando um pouco mais pro filme tão bem feito e com tanto investimento. Mas Pixar é Pixar. Sempre vale a pena realmente conferir. Assassinos da Lua das Flores. Com os mesmos 200 milhões de dólares, que são aí, pô, sei lá, 6 trilhões de reais, não sei quanto, enfim. O velhinho mar chamado Assassinos da Lua das Flores. Com Leonardo DiCaprio, Brandon Fraser e Robert De Niro. Eu falo inglês porque parece mais chique, né? Enfim, só gente aí do mais alto gabarito, sabe? O filme ele tem como base uma história real e muito triste sobre ganância e outros detalhes também envolvendo um povo indígena dos Estados Unidos. O Scorsese, galera, ele pode até ter opiniões polêmicas sobre algumas coisas, mas não dá pra dizer que ele não entende do riscado, né? Aquaman e o Reino Perdido. Quem assistiu Aquaman e o Reino Perdido não vai acreditar muito que o canto do cisne aí da DC custou 215 milhões de dólares. Ah, eu vou te falar outra parada, tá bom? Que esses 15 milhões de dólares a mais, né, de 200 para 215, são só o cachê do Jason Momoa, tá bom? Mas mesmo assim, ainda é muita grana, galera. É um dos filmes mais caros aí da DC, com toda certeza. Valeu a pena esse investimento? Bom, aí eu vou deixar pra vocês decidirem. Mas eu já adianto que eu faria coisas muito mais interessantes com essa mesma grana, viu? Mas tudo bem, né? A gente entende que as cenas debaixo d'água devem ser bem caras realmente de se editar, né? Colocar CGI e tudo mais. Então quem sou eu pra julgar? Guardiões da Galáxia Volume 3. Com custo de 250 milhões de dólares, Guardiões da Galáxia Volume 3 talvez tenha sido aí o grande acerto da Marvel em 2023. Pelo menos os números mostram isso, já que a bilheteria rendeu 800 milhões de dólares, que é, sei lá, um quimbilhão de reais. Mas convenhamos, né, que todo mundo aqui esperava um pouco mais de despedida dessa equipe aí de heróis tão querida. Né? Todo mundo ama eles, galera. Bom, é claro que tudo deu certo, né? Realmente foi tudo foi mantido. Inclusive o James Gunn, né, que foi também mandado embora e depois contratado de volta. É um bom filme, rendeu bem, mas eu duvido que seja o favorito dos 3 filmes de Guardiões da Galáxia para os fãs que são de verdade. As Marvels. Olha, eu sei que é duro de acreditar, mas sim, tá? As Marvels custou mais caro do que os Guardiões da Galáxia Volume 3. E rendeu um filme bem pior, tá? Inclusive em bilheteria também. Foram quase 275 milhões de dólares gastos pra crítica descer a lenha e pra ser considerado por muitos fãs como o pior filme da Marvel já feito. Agora, será que chega a tanto? Aí eu já não sei dizer, tá? Mas as Marvels, galera, foi uma das grandes bolas fora aí da Marvel na sua história, né? E se antes essas bolas fora eram mais raras, elas estão ficando mais comuns agora nesses últimos tempos. Tá na hora aí do Kevin Feige e do pessoal dele abrir o olho. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Não é de hoje, galera, que Missão Impossível é uma franquia assim de filmes caros, né? E Acerto de Contas, parte 1, o início dessa conclusão da saga do Ethan Hunt, não é diferente. Foram 290 milhões de dólares para tudo funcionar, incluindo até as cenas aí espetaculares do Tom Cruise e os tempos de pandemia, né? Já que o ator fazia questão de pagar a equipe inteira, mesmo enquanto a filmagem não rolava. E vou te falar uma parada, valeu a pena. Com mais de 550 milhões de dólares em bilheteria, o filme ele já se pagou e já tá até gerando só lucro.
né? Mostrando que o esforço de todos os envolvidos valeu demais a pena. Agora me diz uma coisa, é bom, Breno? Aí eu não posso te dar spoiler. É sim. Indiana Jones e o Chamado do Destino. Quando tentaram desenterrar o Indiana Jones 2008 com o Reino da Caveira de Cristal, não deu certo. Mas mesmo assim eles tentaram agora de novo em 2023, uma última vez, né? Com esse filme aí, o Indiana Jones e o Chamado do Destino. E isso, galera, custou 295 milhões de dólares. Sem contar os custos de divulgação. Pois é muita grana, tá? E incluiu cenas em locais de difícil acesso e até o rejuvenescimento do Harrison Ford. Valeu a pena? Bom, aí a história já é outra, né? Na bilheteria, o filme não recuperou o investimento e na crítica, simplesmente não funcionou bem. Bom, foi uma tentativa, certo? Mas agora realmente a tendência, galera, é darem mais um longo tempo aí antes de tentar de novo. E pode confiar em mim, da próxima vez vai ser mais caro para rejuvenescer o Harrison Ford. É. A Pequena Sereia. Já tem alguns anos aí em que a Disney ela tá investindo horrores em live actions que podem até não ser muito bom, mas que eles são bem produzidos, galera, isso não tem como negar. Eles são demais. O da vez agora foi A Pequena Sereia, que foi bastante criticado pela escolha da protagonista e tudo mais, isso foi uma bomba na época, você deve lembrar, mas não deixou de ser um mega filme, galera. Essa previsão inicial era de 250 milhões de dólares, mas saiu na casa dos 300 milhões. Junto com Aquaman e o Reino Perdido, isso só prova que fazer cenas que se passam debaixo do oceano custa muito caro. Tá, agora vamos pro resultado. Deu bom? Olha, eu me arrisco a dizer que é melhor do que o Aquaman e o Reino Perdido, tá bom? Fora que, bom, foi muito bem na bilheteria. E isso funciona pra você aprender que você nunca deve subestimar um clássico da Disney. The Flash. A Warner, galera, decidiu gastar os mesmos 300 milhões no aguardado filme do Flash. Aquele que, enfim, viria pra mudar o universo da DC de uma vez por todas. Só que além do retorno ter sido bem inferior ao da Disney, esse foi um filme que prometeu muito, mas não cumpriu. E assim, o preço, ele se justifica com as participações especiais. Né? Eles trouxeram o Michael Keaton de volta com o Batman e mais um monte de gente. Mas o CGI parece ser de algum filme assim, com orçamento bem mais limitado. Não tem justificativa pro que aconteceu aqui, né, galera? Vamos falar a verdade. Pô, parecia que meteram o Nicolas Cage lá do PlayStation 2. Enfim, vale a pena ver por ser só um filme de solo do The Flash. Mas saiba que se você não viu, vai passar nervoso em alguns momentos, tá? Principalmente quando lembrar do orçamento monstruoso que esse filme teve aí no fim das contas. Literalmente. Velozes e Furiosos 10. Parece que você não esperava, hein? Ou esperava? Bom, não sei. O filme mais caro de 2023, galera, foi nada mais, nada menos do que Velozes e Furiosos 10. Aquele que prometeu encerrar a saga, mas provavelmente não vai fazer isso. Mas é fácil entender porque que esse filme custou incríveis 340 milhões de dólares. Pensa em todos os carros destruídos, sabe, equipamentos militares, cena mirabolantes e elenco também que foi estrelado, né? Não dá pra ser barato, né? Obviamente. E se você pensa que foi uma bomba, tá mais enganado ainda. O filme, galera, ele se pagou e ainda lucrou bem, tá? Velozes e Furiosos ainda tá vendendo muito bem. Agora, me diz uma parada, o que será que vem por aí? Será que vem Velozes e Furiosos 11? Aliás, agora é a sua vez. Pra você, qual foi o melhor desses filmes super caros de 2023? Qual foi o que mais surpreendeu ao saber que esse foi o orçamento? Diz aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião, ela é muito importante e me dá engajamento. Mas a sua opinião é mais importante ainda. E se você gostou, já capricha naquele like, me ajuda pra caraca, dá essa moral pra gente, por favor. Aproveita também e faz também a sua inscrição aqui no canal, né? Porque é muito importante. E também já ativa o sininho, quando o nosso próximo vídeo for lançado, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Isso eu lhe prometo. Beijão e te vejo no próximo vídeo, né? Fui!